Viva! Lá para casa também. Eu espero que, porque ando muito e porque sou um bocadinho palhaça, lá em casa não se ouça só os meus pés e se consiga perceber aquilo que eu estou a dizer. Bom, várias pessoas me perguntaram a razão desta apresentação e eu diria que a razão pela qual vim fazer esta apresentação foi porque me convidaram. Foi a primeira coisa. E eu pensei que seria uma ótima oportunidade para falar aqui daquilo que falo com cada um de vocês em privado, sempre que sou interpelada. E normalmente as conversas ou são curtas, ou são longas, ou demoram 5 minutos, ou demoram o curso inteiro. Alguns de vocês, durante o curso inteiro, não conseguem perceber que algumas coisas acontecem. E essa foi a minha motivação. Pensei assim, bom, se algumas das pessoas, depois da palestra de quinta-feira, que é esta, se depois disto mudar alguma coisa, pelo menos lembrarem-se da ideia agora e não quando tiverem entre 30 e 40 anos e tiverem a ter uma crise de meia-idade, que é o que isto parece, não é? Se conseguirem lembrar agora e não lembrar daqui a 20 anos ou 15, dependendo de alguns de vocês, seria fantástico. Okay? Bom, então, isto aqui tem, na realidade, um contexto que eu consigo levar isto a andar. É uma coisa que pode não acontecer. Deixem-me só garantir que... vamos lá ver se dali também consigo. Bom, na realidade isto pode parecer uma palestra de autoajuda ou algo deste género. Já de manhã o Miguel sempre preocupava-se que a palestra dele pudesse ser uma palestra de autoajuda. Bom, não é, mas na realidade tem tudo a ver com aquilo que nos motiva e com a razão que nos leva a fazer o que nós fazemos todos os dias, que nos leva a levantar de manhã. E sei que alguns de vocês, alguns até aqui presentes, já tiveram muita vontade de não se levantar de manhã, que eu sei, e já tiveram muita vontade de não ficar cá até o final do dia, que eu também sei. Está bem? E então, por onde é que se começa? Como é que uma pessoa se motiva? Uma coisa esquisita, não é? Uma pessoa não vê já de forma de ser motivada. Isso era uma coisa fantástica. Nós nascíamos, dávamos aquele choro inicial e pronto, e nascíamos motivados. Bom, na verdade é difícil. A ideia é simples, mas é bastante difícil. E curiosamente é uma ideia tão simples que a maior parte dos oradores, por exemplo, os mediadores, que é um contexto de empreendedorismo, soft skills, etc., a maior parte dos oradores, eu diria que quase todos, falaram esta ideia. De uma maneira ou de outra, eram menos diferentes, e depois a minha ideia é realmente muito simples, toda a gente fala nela, é realmente muito simples. Pois é muito simples, mas é muito difícil de executar. Mesmo muito difícil de executar. Bom, então, que ideia que é essa? Sempre que eu tiver que mudar de slide, vou ter que ter aqui. Que ideia que na realidade é esta do porquê e porque é que nós. Bem, não vem lá, mas isto. Por muitos ensaios que a pessoa faz. Porquê é que é difícil? Porque nós somos constantemente bombardeados com questões como empreendedorismo, devíamos ser empreendedores, devíamos ter ideias, devíamos ser competitivos, devíamos ter soft skills, todos nós devíamos ser muito bem falantes, todos nós devíamos estar a apresentar-nos muito bem, todos nós devíamos ser líderes, todos nós deveríamos saber ao que vamos. Bom, e também, presentation skills, vários de vocês me dizem, engenheira, mas não sou engenheira, essa é a parte gira. Engenheira, como é que eu, quando tiver a apresentação de projeto e seminário, como é que eu faço para fazer uma boa apresentação? O que é que eu faço? Que slides é que eu uso? Devo usar uma coisa nova que agora há, que é o Prezi? Há pessoas que relatam que o Prezi deixa enjoados, fazer domínio do mal, que não sabe vir ver o que é. E na realidade, nestes contextos, perguntam-me como é que se faz. Não, eu tenho as respostas, vocês já têm todas as respostas, mas porque estão à procura das coisas, estão à procura de perceber como é que passam do ponto onde estão para uma situação diferente. Bom, e nesse cenário de como é que eu faço essas coisas todas, como é que eu garanto que consigo
consigo mudar de estado, consigo efetivamente manter-me motivado. Bom, isto leva-me ao objetivo aqui da minha palestra. Isto é muito egoísta da minha parte estar aqui, bastante egoísta, porque a principal razão que me traz aqui é eu continuar motivada. E eu estarei motivada se vocês estiverem motivados, e quem já é professor sabe que ser assim, quem já foi aluno sabe que ser assim, e que pelo menos na conversa entre professor e aluno e nas aulas, de facto, professores motivados motivam alunos, professores desmotivados desmotivam alunos, alunos desmotivados desmotivam professores, e efetivamente esta história da motivação parece quase uma daquelas palavras de autoajuda, que nos devemos manter motivados, mas não é, que é curioso. Não é muito mais simples que isto. Há quem diga que vem da biologia, que tem a ver com o cerebro e com os instintos e com... Bem, enfim, dá para abrir o cérebro e ver que no cérebro, no meio, está a parte mais primitiva, que não tem nada a ver com a linguagem e que tem a ver com a forma como a pessoa idealiza o mundo e como a pessoa vê o mundo e tem a ver com aquilo que é motiva. Bom, portanto, até, imaginem, não é? Até no nosso cérebro isso está implantado. Bom, então, posto isto, a coisa torna-se muito mais fácil. Sabendo porque é que eu estou aqui, torna-se muito mais fácil para mim compreender como é que vos passo esta mensagem. Isto é muito fácil, existe já muita gente a falar disto, e eu vou tentar falar disto da minha perspectiva e tentar-vos passar uma mensagem muito mais limpa, se conseguir, claro. Bom, primeira ideia. Na maior parte das vezes, e isto está descrito por muitos autores, mas na maior parte das vezes nós começamos pelo quê? E aí está no nosso discurso. O que é que eu devo fazer? Qual é que é a ideia? O que é o produto? O que é que estás a vender? O que é que fazes? Qual é que é a tua profissão? O que é que viste ontem? Que filme viste ontem? Bem, no nosso discurso, 90% do nosso discurso é acerca do quê? O quê? E depois o que é que nos acontece? Exigem-nos o quê? Não é? Tens que fazer uma apresentação, tens que entregar um trabalho final de curso, bem, dava imenso jeito de tratar-se do plano. Isto é o que a pessoa, na realidade, depois acaba por ter que fazer. E às vezes isto é uma ideia, às vezes é só uma tarefa, ok? E isto são os nossos o quês. Bom, e na maior parte das vezes eu perguntar a alguém, isto muitos autores fazem, até aqui para a plateia, e se perguntar o que é que tu fazes, toda a gente vai saber responder o que é que faz. Ou o que é que fez ontem, o que é que faz hoje, o que é que vai fazer amanhã, assim, o que é que faz na vida? Bom, pessoal, na maior parte das vezes as pessoas sabem responder. A seguir, tentamos perguntar como. Então, mas e como é que fazes isso? Bom, algumas pessoas saberão responder como é que fazes. E isto é aplicado, estes conceitos do que, o como e o porquê, são muito aplicados no marketing. E, portanto, a maior parte das vezes das empresas, algumas empresas estiveram aqui hoje, se nós lhes perguntarmos o que é que elas fazem, elas saberão dizer. Se perguntarmos como é que elas fazem o que elas fazem, elas dizem com estas tecnologias, com estas pessoas, nestes sítios, com estes clientes. Não, bom, mas mesmo assim, se eu decidir ir um bocadinho mais longe e perguntar às empresas, está bem, ok, eu já vi o que é que tu fazes, já percebi, também já vi como é que fazem umas linguagens de programação e vocês perguntavam há pouco, mas eu gosto de Android, o que é que eu faço na minha vida? Bom, bem, se aquela empresa estivesse entrada nos UQs, não me estou a referir naturalmente à empresa que acabou de fazer aqui a apresentação, mas em geral à empresa a quem nós nos dirigimos, se estiver cheia de UQs, e o que é que se faz, e como é que se faz, se tiver apenas UQs e como, vão ter um grande problema, na minha opinião, que é como é que mantêm aquelas pessoas que até foram para lá naquele momento por causa daqueles UQs e daqueles como é que os mantêm uma vida inteira fiéis à empresa? Tem que ser possível. Como é que eu mantenho um amigo fiel? Como é que eu mantenho um percurso profissional, que é aquilo que eu quero, e sempre estou a ser consequente? Como é que eu faço isso? É com os quês? Não é com certeza. Olha, eu devo-vos dizer que na Faculdade de Ciências, onde eu estudei, eu comecei por aprender C, Oracle,
Lisp, Prolog, Camel, bom, uma data de linguagens e hoje em dia uso .NET, uso Java e uso Windows, na altura usava Linux e o meu como mudou completamente, inclusive o meu quê também. Porquê? Porque o meu quê na altura era inteligência artificial, é essa a minha formação, redes neuronais, inteligência artificial, etc., metodologias da computação. E agora sistemas de informação, não é que parece, não é? Eu dou essas cadeiras, mas parece. Portanto, os meus o quês mudaram, e os meus comos mudaram, mas eu ainda aqui estou. Bom, então, se calhar aquilo que nos move não é os rótulos, não é o aspecto que as coisas têm, não é o quanto brilham, se calhar não é. Muitos de nós pensamos que é uma maneira de conversa fiada, porque eu movo pelo dinheiro, por exemplo, eu movo pelo tempo disponível. Não, é possível. Mas há duas hipóteses que isso estar a acontecer. Uma, ainda não perguntaram porquê. Outra é, já perguntaram porquê, não fazem a menor ideia e enquanto não descobrem, continuam a fazer as coisas por dinheiro ou pelo tempo livre que dá. Excelente, sem problema nenhum. Fantástico. Porquê? Nós nem sempre acertamos no alvo, não é? E portanto, enquanto não descobrimos porquê, vamos fazendo coisas. Porque parar é morrer, como se costuma dizer, e ficar imóvel é a pior coisa que nós podemos fazer. Bem, ficar imóvel é altamente destrutivo e, para além disso, para a autoestima, faz horrores. Bem, portanto, ficar parado, ficar inerte, é talvez aquilo que não se deve fazer. Mas o que é que eu faço? Bem, não sei muito bem. Ainda não há procura, então vou atrás dos porquês, atrás dos pontos, enquanto não descubro porquês. Pois é, porquê é que isto acontece? Bom, na realidade acontece porque existem uma espécie de abafadores de porquê. Nós temos uns abafadores de porquês no nosso dia-a-dia e temos uns abafadores de porquês em parte do lado. E o meu pai, quando era miúda, bom, até agora, sempre que ele me perguntava porquê que qualquer coisa. E eu respondia, porque sim. Ou respondia, porque tem que ser, ou porque calhou. Bom, ele respondia sempre, porque sim não é a resposta. Tal como respondia, se eu respondesse que não, porque não, ele também me dizia porque não é a resposta. E tinha muita razão. Porque, efetivamente, estes abafadores porquês é aquilo que faz com que, reparem bem, nós passemos, às vezes, horas, dias, meses. Olha que chega a haver pessoas que passam anos, sem se inclusarem porquê. Levantam-se todos os dias, fazem o que têm a fazer, deitam e conseguem passar anos completamente entretidas e sem perguntarem porquê. Porquê que fazem o que fazem? Porquê que não fazem aquela coisa e não fazem outra? E depois, há um belo dia, às vezes é assim entre os 35 e os 40 anos, há um belo dia, tem uma coisa que se chama 15 de meia-idade. Porque já assim, não há ainda um medicamento que diga este medicamento é para 15 de meia-idade. Mas há assim uns medicamentos interessantes e um dos medicamentos descubra o que é que quer fazer na vida. Aos 40, né? Ele vai descobrir o que é que quer fazer na vida. Bom, nunca é tarde. Mas não seria fantástico. Nós começássemos a tentar desde miúdos, não é? E agora, desde graúdos, mas sentarmos na nossa meia-idade, alguns de vocês já passaram, alguns de vocês já passaram, espero que já tenham resolvido esta parte. Porque senão é uma altura tão boa como outra qualquer para resolver. Porquê? Porque existe uma tendência típica. É muito mais fácil, é muito difícil questionar porquê, até porque isto leva só para pensar, isto já me vai multiplicar, porque isto até é coisa de pensar porquê e agora sei lá, tenho que ir pôr a pensar na minha vida e no que é que eu sou capaz de fazer isto é um bocado de trabalho e até há só uma espécie de desgaste emocional, verdade? Então o que é a tendência? A tendência das pessoas é, na realidade, a começar pelo quê? Depois, decidem, já sei o que é que quero, é muito fácil. Então agora, como é que vou conseguir atingir o que é que eu quero? Já vai dar. E depois, veem tudo o que precisam fazer para o que é que querem. Eu quero aquele emprego. Espetacular. Então, não há problema nenhum. Como é que eu tenho que fazer? É um bom currículo. Muito simples.
tem que falar com as pessoas certas, alguém entregar o meu currículo ainda melhor, como na empresa diziam que se eu tivesse feito umas aplicações nesta linguagem, há mais probabilidade de eu ser contratado. Está bem, muito bem, faça em casa, as aplicações, pergunta quem já fez, peço que me ensinem, então ir para a entrevista preparada. Epá, e depois consigo um emprego. E azar dos azares. Azar dos azares. Porque passados uns tempos, eu estou lá, no emprego, e descubro que não sei porquê. Até pensava que sabia quando decidi que me ia candidatar, até achava que sabia quando, por exemplo, no projeto de seminário, na apresentação intercalar, individual, que vocês têm que fazer, quem não sabe o que é apresentar um tema perante os colegas, à nossa escolha, reparem, é um tema à nossa escolha, e o que é que a gente decide? Olha, começamos logo pelo quê, repara, começamos pelo quê? Decidimos, já sei, Java, ou MVC, ou batatas. Pronto, decidi qual é o tema, e agora decido como é que vou apresentar esse tema. Bem, é uma decisão complicadíssima, mas, devo ficar em pé, parado, devo andar, como é que eu devo levar? Devo fazer PowerPoints? Devo fazer uma demonstração lá? Isso é muito difícil. E se eu uma apresentação com prédio? E se eu faço um vídeo? E se eu faço umas orelhas de coelho? Queres saber? Bom, quando nós chegamos aqui ao como, ok, que não tem mal nenhum, nós já estamos tão enterrados até ao pescoço, mas tão enterrados até ao pescoço com aquela decisão, e já investimos tanto tempo naquela decisão, que depois, quando é para deliver, perdoem-me o estrangeirismo, quando é para realmente chegar e fazer, começamos a ficar nervosos e tal, que é uma sensação normal, e apresentamos o que temos para apresentar e depois já não nos lembramos. Não nos lembramos. Porque é que eu escolhi este tema? Que calhou, que era aquele que eu tinha ali, lá está, lembram-se dos primos, dos abafadores, porque calhou, porque sim, é tão bom como a de qualquer, já estava decidido. Ok? Isto é um problema grave. Isto é a minha opinião, e é isto que eu queria partilhar aqui com vocês e que tenho que partilhar individualmente quando me questionam sobre isto. Bom, existe uma razão pela qual isso acontece, que é o porquê no dicionário, se eu fui tirar ao Ribeirão, no dicionário, porquê pode também ser entendido como o motivo, a causa, certo? A razão para fazer algo. Bom, mas nós estamos 90% do tempo mais ou menos a marimbar, desculpem o termo, desculpem a expressão, para qual é que é a causa ou o motivo pelo qual nós fazemos o que quer que seja, na realidade. E isto é porque nós não percebemos que quando nos perguntam porquê, ou quando nós nos perguntamos porquê, o que nós estamos a perguntar não é porque é que sim, porque é que alguém me mandou. É mais interessante do que isso. É qual é a minha motivação, porque é que eu escolhi aquele tema, gosto do tema, acho que os outros vão gostar, é um tema bom, é consequente. Se todos soubessem aquele tema, era espetacular, podíamos formar uma equipa de desenvolvimento de software e desenvolver naquela tecnologia. Será? Deveria haver uma razão. Isso é mais profunda, menos profunda, mas deveria haver. Bom, então, minha proposta é que tentemos inverter essa tendência, pelo menos aqui no ISEL. E sabem porque é que eu digo aqui no ISEL? Porque eu, de todos os anos que dou aulas aqui, e muitos de vocês que estão aqui na assistência, se calhar alguns lá em casa, são ou foram meus alunos, e alguns que estão nas empresas já foram meus alunos, e já passou tanta gente por esta escola, com tantas competências, com tanta capacidade para saber como, com tanta capacidade para decidir o quê, com tanta criatividade, com tantas competências em tanta coisa, que me entristece se eu souber que não conseguiram inverter esta tendência e que não conseguiram começar pelo porquê. O que é que me move? E se eu conseguisse não sei quanto? E não era tão bom se eu conseguisse continuar a fazer jogos, porque jogos animam as pessoas e eu gosto de animar as pessoas. Mas esses jogos são em linguagem, e aí concordo com o Rui, que já esteve antes. Se calhar não deveria ser importante. Porque se gosta de fazer jogos, e se gosta de animar as pessoas, e se gosta de divertir as pessoas, e de fazer aplicações lúdicas,
então provavelmente vai continuar motivado. Se colocarem desafios, agora aprender uma nova tecnologia que sai, a última da moda, se calhar a pessoa vai atrás. E se calhar faz um novo jogo. E se calhar tem criatividade para fazer algo diferente. E depois de saber o porquê, então vamos a isto. Bom, mas como é que eu vou conseguir atingir os objetivos que eu pretendo? Que é fazer aquilo em que eu acredito. Como é que eu posso continuar a fazer aquilo em que eu acredito? Bom, nós somos muito inteligentes. Aqui devemos rodear as pessoas que nos conhecem e das que não nos conhecem, mas que podem ter um contributo a dar para tentar perceber como é que se avança. Como é que se avança. Ok? E depois, finalmente, se nós soubermos como, alguém nos vai dizer o que é a quarta parte. Mais fácil, alguém nos vai dizer, já sei. Olha, isso dá origem ao jogo tal. Bom, espero que não dê origem ao play, mas dá origem a um jogo que realmente seja reúne as características todas e as razões pelas quais a pessoa decidiu começar esse processo, esse caminho. Bom, há aqui umas armadilhas, porque dizia o Miguel Vicente de manhã, e com razão, que ideias temos muitas. Pois é, mas se calhar elas derivam todas da mesma razão, da mesma motivação, do mesmo porquê. Tentem perceber onde é que vem. Se perceberem porquê e de onde é que isso vem, o que é que querem fazer aquilo, onde é que está a origem, o que é que vocês extraem de lá, provavelmente aquela ideia ou outra, ou a ideia de outro, é suficientemente interessante para servir o nosso propósito, o nosso caminho. Bom, dizia, há quem ache que não foi este senhor que disse isto, já foi aproveitado por outro, mas isto parece aquelas frases de autoajuda de, bem, sonhar, fazer coisas. Mas não é nada autoajuda. Não é nada autoajuda. É a forma como a engenharia funciona. É a forma como novas inovações aparecem. É nós, lá está. Eu queria saber como é que era o menu na cantina, vamos imaginar. Não há outras coisas. Que as há. Então posso perguntar porque é que elas existem. Mas há outro software. E a escola? Eu não posso perguntar porque não. Porque é que não as posso fazer? Não é? Se eu as quero, há uma motivação muito forte. Há uma necessidade por trás, saber o menu da cantina. Imagina, a viagem em vão para chegar lá e perceber que era empadão, se eu não gosto. Não é? Não era nada simpático. Portanto, o que é que nós aqui precisamos? De uma mudança de pensamento. Mas olha que isto é um bocadinho tricky. Há um senhor, e já hoje de manhã o Miguel também mostrou isto, é que eu estou a dizer, isto é uma ideia muito básica. Muito básica, supostamente não devia ser nada de surpreendente. Há esta ideia que se chama, isto é um nome, é Golden Circle. Espécie de círculo dourado. Perto de dourado tem pouco, aqui, isto não se vê muito bem, mas é verde e assim. Mas vamos ver o que é dourado. E existe um senhor, esse senhor é um senhor que é o Simon, e esse senhor é este senhor aqui. O Simon Sinek, o que é que ele disse? Disse, bem, vamos lá organizar as nossas ideias, porque isto assim não dá. E sabemos que temos o quês, temos comos e temos porquês. Normalmente as pessoas convencionais, e o meu sonho é que sejamos todos pessoas não convencionais. E esse é o que me traz aqui. E as pessoas convencionais, que é aquilo que nós seremos por omissão, por default, são pessoas que olham de fora para dentro. Ok? São pessoas que primeiro pensam no que é que há, como é que vão conseguir o que já há, ok? E depois não se interrogam um dia mais tarde porque é que lá estão. Bom, pode ser tarde demais nessa altura. E então, porque não começar ao contrário? E ser realmente inovador, ser realmente especial, certo? E pouco convencional, no sentido até de original. Todos nós temos os nossos skills e as nossas competências, que é a mesma coisa, verdade, as nossas competências, e conseguimos contribuir com certeza com algo que o colega ao lado não consegue. Como? Começando por um motivo. Aquilo que nos faria estar horas e horas a fio presos a alguma coisa, dedicados a alguma coisa. Que coisa seria essa?
E em cada momento da vida vai mudar. Este mês essa coisa poderia ser uma, daqui a um ano poderia ser outra. A minha ainda não mudou. Ok? Ainda não mudou. Aquilo que me move ainda não mudou. Já mudou tudo o resto à volta, mas o que me move ainda não. Então, na realidade, o que nós precisamos é de começar a encarar as coisas de outra maneira. Isto parece um bocadinho ciclo vicioso e andamos aqui um bocado às voltas. Mas não é fácil começar por aqui. Não é nada fácil. Não é fácil porque nós estamos habituados. A sociedade diz que a gente tem que pagar a renda. É uma coisa muito chata. Vocês alguns ainda não pagam. Tem que pagar a renda, os pais têm que pagar a renda e portanto nós temos que fazer o que temos que fazer. Verdade. Verdade. Mas não é porque não acertamos logo à primeira que não devemos continuar a praticar. Chama prática. Como é que se pratica? Eu dou uma sugestão. Isto eu não vos escrevi em lado nenhum, e portanto é uma sugestão minha, que é, às vezes é difícil começar as frases a dizer porque eu gosto, porque eu gostava muito de ir à lua, porque e há uma motivação. É difícil falar de motivações a começar pela palavra porque a sociedade usa o porque, nós usamos o porque por outras coisas completamente diferentes das razões, das verdadeiras razões. São um bocadinho abafadores das razões. Então, a minha sugestão é começar as nossas frases, que isto é um bocadinho de exercício todos os dias, fazia um bocadinho bem, e então começar as nossas frases por isso. Bom, já ouvi ao Vicente de maneiras, daqui a bocado é uma espécie de parece eu e ele combinamos. Mas afinal não. É só se calhar uma pessoa que partilha as mesmas visões que eu. Ok? E se? Bom, e se? Todos querem ter um computador. Esquisito. Já temos? Não, esta não. Então, e se não fosse preciso sair de casa para ir outra você? Esta também já temos. Esta aqui, esta motivação é um bocado escrita porque já está tratada. Alguém tratou. Bom, então, e se fosse possível ir buscar dinheiro ao banco, sair ao banco? Acho que também já está quase concluído. Ainda não posso ir buscar dinheiro em casa. Ir ao banco, estando em casa, ainda não é assim tão fácil quanto isso. Bom, mas também parece que já está resolvido eu não precisar parar as portagens para pagar. Bom, porquê que isto está resolvido? Bem, a pergunta é assim, o Bill Gates tinha um sonho. Resolveu o problema por nós. Agora já toda a gente consegue ter o que decide. Bom, já vem há séculos passados o problema do saneamento e dos esgotos quando ainda atiravam os baldes para a rua, não é, para as sarjetas, para não ficarem com porcarias, podemos ter dentro de casa. Não é? Portanto, este problema dos esgotos está mais ou menos resolvido. E o problema de não ter que ir ao banco também já está resolvido e o ISEL, neste caso, contribuiu bastante. E este problema também parece estar bastante adiantado e, por acaso, o ISEL e os seus alunos, os seus docentes, os investigadores, também já contribuíram alguma coisa para isto. Curioso, as pessoas, muitas delas trabalharam sem receber dinheiro, muitas delas continuam a trabalhar nestes projetos e continuam a dar o seu contributo. Porquê? Porque acreditam na causa, porque acreditam neste sonho, ok? Ou nesta ideia que outros também acreditam e partilham essa ideia. E não interessa como é que é. A verdade é que o nosso objetivo é stake. Aposto que toda a gente jogou o jogo das setas pelo menos uma vez na vida e que não é nada fácil acertar lá mesmo assim no centro, mesmo no meio, as setas, e às vezes as setas têm as pontas tortas e a pessoa tenta mesmo acertar naqueles quadros eletrónicos, é difícil. Tenta mesmo acertar no meio e é difícil. Bom, cai, às vezes não exatamente no meio, mas quase no meio, às vezes um bocadinho fora, e às vezes muito fora. Mas há uma coisa curiosa, é que desde que acertem ali, estão a caminhar para a frente. Mas é fácil acertar no centro, num jogo das setas, do bullseye? Não é fácil.
Requer prática, requer alguma dedicação, requer. Bem, mas não é por isso que as pessoas deixam de jogar ao jogo e deixam de tentar. E essa é a minha proposta aqui. Não deixem de jogar este jogo se estar ali no meio. Certo? E responda às vossas perguntas. Que é, outra vez, Laura, outra vez a mesma conversa. Porquê começar do porquê? Dirigido a vocês que me pediram para fazer esta apresentação e dirigido a todos os que estiverem a ver aqui e lá que ainda não tinham pensado nisto, mas se vão confrontar com estas situações que eu vou descrever a seguir, essas são as razões, okay, para começar pelo porquê. Primeira razão. Num sketch do Jerry Seinfeld, eu estava num funeral e estava assim a olhar e estava um tipo a fazer um elogio fúnebre. A falar num palanque, que assim, não é? Dizer, senhor, esta pessoa, vida, era muito querida e tal, e falar para uma audiência grande. E estava a pessoa no caixão à frente. E eu dizia, a maior parte destas pessoas aqui preferiam estar no caixão do que estar a falar para o meu público. E isto, esta lógica do Jerry Seinfeld, vem de estudos que existem de que a percentagem de pessoas que respondem que têm mais medo de falar em público do que de morrer, okay? Que é curioso, a pessoa nem se lembra de porquê que você tem medo? A pessoa não se lembra de morrer, não se lembra? Mas lembra-se de falar em público, de falar para grandes audiências. Pois é, vocês ao longo da vida poderão ter de falar, ou, na melhor das hipóteses, gostariam de não estar limitados, por terem medo disso, a perseguirem os vossos objetivos e os vossos sonhos. Bom, há uma razão, então, para começar pelo porquê. É porque, na realidade, normalmente o público sabe porque é que está na audiência, ouvir alguém falar, normalmente, se a pessoa que está a falar souber porque é que está ali. E, na maior parte dos casos, se nós nos pusermos perante uma audiência, sem acreditar naquilo que estamos a falar, sem aquilo de dentro, independentemente se o slide é azul e as letras são brancas, porque já houve aqui oradores que conseguiram quebrar todas as regras do princípio ao fim, eu não sou exceção, e, bom, isto estavam aqui a ouvir-nos falar. E algumas podiam estar contrariadas, outras não, e algumas estavam aqui porque sabiam porque é que estavam. Eu não digo isto, vocês estão aqui porque querem, vocês, porque acham que vou ganhar alguma coisa com isso. Eu também estou aqui porque acho que vou ganhar alguma coisa com isso. Certo? Portanto, nas apresentações perguntam, mas no projeto final de curso e depois nas apresentações, na arguição, como é que eu me devo comportar? Sejam honestos. Sejam honestos. Sejam honestos acerca das vossas motivações. Sejam honestos acerca daquilo que fizeram. E aquilo que são bons, defendam com unhas e dentes. Aquilo que não são tão bons, tentem aprender com quem vos quiser ensinar. Okay? O pior erro é estar preocupado com o que e com o como e os slides espetaculares e tudo aquilo decorado, porque há um momento fulcral, que é quando os slides param, fica no último slide e vocês ficam assim perante um júri que não é do vivo, ok? Está bem? E que vai avaliar o trabalho que vocês acabaram de apresentar. Essas pessoas vão muito mais avaliar a capacidade que vocês têm de defender a vossa ideia e o trabalho que vocês fizeram do que se vocês foram de gravata, ok? Ou se os slides eram azuis ou amarelos. Bem? Tem que vir de dentro, tem que ser uma questão de convicção. Portanto, encontrem, ainda não vou entrar, mesmo nos projetos deste semestre, ainda vou à altura de fazer aqui um ponto da situação. Bom, outra razão para começar pelo porquê. Vocês me colocam e eu gostava de vos mostrar que também aqui se aplica. E é uma razão que muitos de vocês têm vergonha. Eu também tinha, na altura, quando isto passava comigo, também tinha vergonha e sei que pessoas da minha idade, muito mais velhas, também têm vergonha. E têm truque, que é, arranjam assim umas máscaras e uns personagens para lidar com esta vergonha. Mas é este problema. Epá, aquilo ali há ali um burburinho e tal, mas a minha amiga.
mas eu estou aqui sozinho e ninguém me liga e ninguém quer saber das minhas ideias. Epá, é porque vocês estão a começar pelo quê? Essa é a minha convicção. Ou porque se rodearam de pessoas que gostam de alface, ok? Certo? E vocês gostam, epá, de cenouras. Então tenho que ir à procura das pessoas que gostam de cenouras. Pode ser isso. Mas 90% dos casos, isto 90% é um número mágico, não é? 90% dos casos não é verdade. É porque vocês estão a dizer o que é que querem, o que é que fazem, o que é que acham giro, mas não está a vir de dentro qual é que é a vossa convicção. Em que é que vocês acreditam? Não vai ver. Certeza, porque se viesse de dentro, as pessoas começam a ficar a dizer, epá, eu também quero entrar nesse barco contigo, deixa lá ver se dá. E se alguns de vocês criaram pequenos grupos em que estão a fazer coisas que nem sequer têm a ver com as aulas? E isso, like, ok? Significa que existe aí um porquê comum. Existe. E essas pessoas deveriam estar assim, tipo, assim, umas palmadinhas, dizendo, epá, eu tento lá estar algumas vezes ali no centro. Ok? Bom, então, porquê que eu devia incomodar e começar com o porquê para não correr o risco de ninguém me ligar? Aí eu tenho que estar sozinho. Bom, tudo bem, tranquilo. E se essa pessoa, por exemplo, não quiser levar a cabo, ok, um sonho, em parceria com outros? Porque efetivamente as ideias não vêm numa encomenda postal. E as pessoas rodeiam-se, estas imagens são muito comuns, rodeiam-se à volta de alguma coisa. Mas pensem na lâmpada, em vez de ser como uma ideia, pensem na lâmpada como alguém iluminado. Bom, ou seja, existe de facto aqui uma razão, uma iluminação, aquilo que é o que move aquelas pessoas, certo? E muitas das vezes nós não conseguimos que as pessoas venham connosco porque elas não fazem ideia, a menor ideia, do que é aquilo em que nós acreditamos. Sabem que linguagem de programação é que nós sabemos fazer, programar, sabem o que é que nós achamos piada, que há no mercado, jogos, umas coisas, nós achamos piada, sabem o que é que nós gostamos, sabem como é que nós trabalhamos, mas não fazem a menor ideia de quais são as razões que nos movem. Não fazem. Okay? E elas não virão connosco. E se vierem durante um mês, durante dois, se calhar quando o que mudar, ou como mudar, elas aparecem. Okay? Não está enraizado. Não está. Isto é a minha convicção pura e é isso que eu assisto, ano após ano, tanto aqui no ISEL, como fora do ISEL, como até a nível pessoal e familiar. Okay? E todos nós podemos dizer de não começar com o porquê. Então, o porquê deve ser encarado como uma motivação para fazer algo. A causa, aquilo que nos leva a querer chamar os outros a nós, a querer mostrar aos outros uma ideia fantástica. E essa ideia fantástica, quando é mostrada assim, que a pessoa quase fica com arrepios, okay? É porque é algo que nós acreditamos. Não é porque é uma ideia que se calhar vai ser milionária. Também era bom que fosse. Espetacular. Mas provavelmente ela só vai ser milionária e manter-se milionária se estiver sustentada em algo que nós consigamos convencer os outros que é uma ótima motivação. Porque senão esgota-se no produto. Quando aquele produto puder ser substituído por outro, vai-se esgotar. E se quem originou aquelas coisas e quem originou aquele produto não continuar com uma motivação forte, okay? Para quê? Para arranjar outros pomos e outros doquês, certo? E manter aquele ideal vivo, então provavelmente vai acabar. Quantas empresas não são altamente bem sucedidas em alguns do tempo e depois têm um declínio brutal. Interrogam-se se não terá sido qual economia pode ser. Mas o que é que andam a fazer aquelas pessoas agora? Que a empresa fechou. Continuam a fazer aquilo que as move ou não? Okay? E isso é talvez a coisa mais difícil de fazer, que é nós acreditarmos que vale a pena dedicar tempo,
pode ser os tais 30 minutos ao domingo, como dizia o Miguel, mas também pode ser durante a semana, pode ser no duche, pode ser quando vocês quiserem, e ficar algum tempo em perceber quais são as nossas motivações. Não fiquem paralisados com isso. Não fiquem paralisados porque eu agora tenho I have a dream, pronto, e agora tenho um ideal e entro aqui numa espiral esotérica. Não. A pessoa tem que fazer o que tem que fazer. Já agora nos tempos livres, okay? Vai pensar um bocadinho no que é que poderá fazer que tenha a ver com as suas motivações pessoais. Quando puder substituir uma coisa pela outra, está lá. Tranquilíssimamente. Ok? Certo? Então, finalmente, o que é que eu vim cá? Porque acredito que aqueles que vocês conseguirem fazer esse exercício, essa ginástica, de só entregarem aos outros. Deliver, né? Neste sentido de deem aos outros aquilo em que acreditam. Não deem aos outros aquilo em que não acreditam. Não chamem os outros para coisas das quais não acreditam. Não façam os outros perder tempo nessas coisas. E também, muito honestamente, não dediquem tempo a o quê? A coisas porque sim. Porque sim. Como dizia o meu pai, porque sim não é questão. Tá lá. Não dediquem tempo porque sim. Aproveitem esse tempo para se dedicarem às vossas coisas. Ou às coisas dos vossos amigos em quem vocês acreditam. É igualmente bom. Eu não tenho um motivo, não tenho uma razão forte. Talvez as motivações da pessoa que está ao meu lado, okay, sejam suficientemente fortes que me levem a embarcar nesse barco com ela. E é assim que surgem muitos grupos, é assim que surgem muitas associações, é assim que surgem muitas startups, muitas empresas, e é por isso que isto está tudo relacionado também com o empreendedorismo, também com soft skills, também com presentation skills. As pessoas que nós conseguimos trazer a nós, ou quem nós conseguimos realmente, a quem nos conseguimos associar, são aquelas que acreditam nas mesmas coisas que nós. Porque, ao contrário, podem ser, aqui o Miguel disse que é, bom, pode ser para fazer este trabalho de grupo, dá jeito, você sabe isto, você sabe, dá jeito. Bom, aquela relação vai ter tantas semanas quanto as soluções que tiver. As pessoas não se movem pelas mesmas coisas. Certo? Há algo mal nisso? Não, não há mal nenhum nisso. Convinha que não fizesse isso a vida toda. Porque senão é um bocadinho de desperdício e eu gostaria muito que isso não acontecesse. E para as apresentações que muitos perguntavam, mas projeto final, o que é que eu devo fazer? Devem falar daquilo que eu acredito. E das razões que os levaram a fazer aquele projeto. Lembrem, ficou ao fim de não sei quantos meses a fazer código e a apanhar bugs, a pessoa chega a setembro já nem se lembra bem porque é que fez aquilo. Porque é que me deu na telha escolher este tema? Mas tentem lembrar as razões e as motivações iniciais. Okay? O que é que vos levou a aceitar isso? Desde que não tenha sido porque sim. Desde que não tenha sido porque sim. Bom, então, é também o porquê, é também a razão, as nossas motivações conseguem criar convergência em ideais, em ideias, em projetos. Okay? E sei que muitos de vocês estavam à espera só desta imagem o tempo todo. Que é, então, o que é que isso contribui para a minha felicidade? Não é? Acreditem que a maior parte dos multimilionários que nós conhecemos não são multimilionários por causa dos o que têm, mas eles têm aquelas coisas, aqueles produtos, que têm uma motivação, que têm um drive, mais uma vez um estrangeirinho, se fizesse aqui um engenheiro Félix, estava-me nas orelhas, têm realmente um percurso que querem seguir, acreditam em algo, e levam toda a gente a fazer coisas para esse algo, não precisam ser informáticos. Pessoas de todas as áreas, e trabalhar para o mesmo fim, que é uma coisa impressionante. E não é por causa da coisa final que vai ser gerada, é por causa da ideia que está por trás. E a ideia não é uma ideia miraculosa que vem no meio do correio, olha uma ideia muito boa. Não, isso não acontece assim. As ideias vêm quando por trás estão realmente crenças poderosas e estão realmente convicções próprias. Okay? Cada um de vocês. E aquilo que eu sinto enquanto professora do ISEL e também
amiga de alguns de vós já, aquilo que eu sinto é que com as capacidades que vocês têm, a criatividade, têm muito mais criatividade do que pessoas até da minha geração, têm mesmo muito mais criatividade, e eu acredito que se em vez de andarem a perder tempo, a começar pela outra ponta, e depois mais tarde, nem quer saber o que estavam a fazer, estavam a fazer. Se olharem para a criatividade que têm, para as ideias que têm, e se usarem aquela regra de em cada 10 tiros, ok? Um acertam. Epá, vão fazer vingar as vossas ideias e usem isto. Porque uma ideia no duche, na casa de banho, não é? No autocarro, quando a pessoa vai a caminho de casa, é uma ideia um bocado sozinha. Certo? Como é que nós testamos as nossas ideias? Fazendo um grupo de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós e que nos vão dizer se aquilo é uma coisa completamente disparatada ou não, ou se até não é totalmente disparatada, mas bom, era se e sempre. Ok? E essa motivação é aquilo que fará com que vocês possam dar lá a vossa criatividade e as vossas competências individuais. É juntarem-se. Isto parece que é uma coisa de estilo um sindicato, mas não é, ok? Se for um sindicato das ideias, tentarem juntar-se e partilharem aquilo que são as vossas motivações, aquilo que realmente vocês acreditam, ou e se isto acontecesse? Não era fantástico? Okay? E tentem completar essa frase, pelo menos uma vez por dia, tipo comprimido, ok? Sobre isso a pessoa toma todos os dias. E acredito que, se o fizerem, conseguirão ser muito mais bem-sucedidos e viver de acordo com o vosso verdadeiro potencial. Porque eu sinto que muitos de vocês que começam na outra ponta ficam completamente esmagados. Eles começam no quê? Mandam-vos do corpo para cima, e às tantas vocês estão completamente esmagados. Já não têm tempo para pensar em porquês, porque estão tão esmagados, ok? Com aquilo que vem. Porquê? Porque não começaram a tentar perceber como é que continuamos a fazer o trabalho que temos em mãos, as tarefas que temos em mãos, sim senhora, mas vamos guardar o nosso tempo extra, ok? Para finalmente começar a fazer alguma coisa, a começar pelo porquê. Ok? E pronto. E é isto. Isto é call for action. Por favor, Start with Why é também o nome do site do Simon, ok? E agora, certo? E obrigada pela vossa presença.